Ora boas malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Pausa Técnica, daqui é o Cyril Luiz e vamos a este vídeo no sentido um bocado emergencial. É verdade que não tem nada a ver com uma confirmação, uma bomba grande que aconteceu, tipo o Damian Lillard foi finalmente trocado, seja para Miami ou para aqui para for, ou até na questão, como podem ver, do James Harden, em que ainda nada foi concreto, mas tivemos aqui acontecimentos nestes últimos dias e até no dia de hoje houve um acontecimento que já irei falar que realmente isto está a virar uma valente novela. Uma valente novela que acredito que ainda vai demorar muito tempo a ser resolvida. Mas antes de falar, lá está, pessoalmente desta questão de James Harden, sim, porque do questão do Lillard, como eu disse, não há nada, nem há. Tem estado muito calminho. Antes, lá está, de falar da questão de James Harden, porque eu queria-vos pedir a coisa do costume. Deixem o like, subscrevam o canal, lá está, para ver isso. E que, entretanto, daqui a um bocadinho já estaremos de volta. Aliás, esta semana que estou aqui a fazer aqui este vídeo, já iremos começar, entre aspas, ao podcast, mas é para falar até mais da divisão do Campeonato do Mundo. Muito bem, tocando na questão do James Harden, isto é. Também irei puxar um bocado a fita atrás para a malta que lá está a apanhar totalmente o contexto do que aconteceu. James Harden, para quem não sabe, foi lá está jogador dos Houston Rockets e na altura quando ele lá está, até foi quando ele deu um salto gigante para super estrela, na altura ele já trabalhava com o general manager na altura dos Houston Rockets, Darren Morey, e que realmente houve ali uma relação muito boa, lá está, entre o jogador e também, na altura, digamos assim, um dirigente ou general manager da equipa. Os Rockets, entretanto, depois basicamente deu um ponto final, digamos assim, aquele ciclo de James Harden, não só tudo, o Darren Morey foi para os Philadelphia 76ers, Mike D'Antoni também saiu do comando técnico, era o treinador também na altura dos Houston Rockets, na altura da subida, da escalada do James Harden, ganhou o MVP a isso. Também saiu, que até acabou por ir para coaching staff dos Brooklyn Nets. E a própria equipa dos Houston Rockets estava a remodelar as coisas. Trocou o Westbrook pelo John Wall e depois o James Harden, que nessa altura não foi bem colocado no mercado de trocas e ele pediu para ser trocado. Na altura depois e ainda por cima ele pediu para ser colocado para ser trocado para dois destinos e os dois destinos que ele tinha traçado na altura que pronto, ele disse lá está à direção dos Houston Rockets era os Philadelphia 76ers. Porquê? Porque o Darren Morey, tal grande amigo, foi para lá na altura, estamos a falar isto em final de 2020. Também o destino era os Brooklyn Nets, porque ele já na altura pronto, tinha relações de amizade com o Kyrie Irving, Kevin Durant, mais com o Kevin Durant até, e pronto, já também ele tinha colocado esse destino e com o tempo a passando e não havendo assim desenvolvimentos, ele foi colocando mais possíveis destinos, em que um deles foi o Milwaukee Bucks, depois foi os Miami Heat, depois entretanto meteu equipas do Oeste, que eram os Portland Trail Blazers, e salvo erro, eram os Denver Nuggets, até finalmente ter a tal troca que levou para os Brooklyn Nets para formar o tal Big Three, com o Kevin Durant e o Kyrie Irving. Depois, as coisas, como a grande maioria de vocês já sabem, as coisas não resultaram ali em Brooklyn. Culpa não só estou a dizer própria deles, que houve aquele momento de azar de lesões do Kyrie, do próprio James Harden, a tal cena do Kevin Durant ter pisado na linha naquele lançamento decisivo na série contra os Milwaukee Bucks. Prontos, depois no ano seguinte, coisas também não estavam a resultar nos Brooklyn Nets. O Kyrie, prontos, por causa das questões de vacinação e isso, jogava em part-time e a equipa não estava bem, Kevin Durant também estava lesionado e isso. O James Harden pediu para ser trocado e, claramente, o destino preferível dele voltou a ser os Philadelphia 76ers, em que estava o Darryl Morey, e ele foi trocado para lá pela tal troca em que o Ben Simmons, digamos assim, também veio para os Brooklyn Nets. Ben Simmons que também teve uma situação algo complicada em que daqui a um bocado também já irei falar isso, porque muita gente está a comparar esta situação do Harden Ben Simmons, mas não é bem assim. Em que depois, como estava a dizer, aconteceu essa troca, James Harden veio para os Philadelphia 76ers, só que tinha uma questão, que ele estava a acabar o seu contrato, é verdade que tinha uma player option, e na altura da troca falava-se que era possível dele ativar a player option, mas isso não aconteceu. Durante essa época, depois os Philadelphia 76ers não conseguiram ir às finais da conferência, em que James Harden teve mais
um desempenho, digamos assim, algo pobre nos playoffs. E depois, durante a free agency em si, quando soube-se que ele não ativou a player option, ele tornou-se free agent. Falava-se que ele podia pedir, lá está, os tais, o tal max contract de 50 milhões anuais, mas o que aconteceu é que o Darren Morey pediu a ele para baixar o contrato dele, digamos assim, para incluir mais jogadores na equipa. Jogadores esses que foram até velhos conhecidos do James Harden no tempo de Houston, que era o PJ Tucker, também o Daniel House Jr., que também foi colega de James Harden nos Houston Rockets. Ou seja, o James Harden teve que baixar o seu ordenado consideravelmente, ganhando 35, 36 milhões por volta disso, com uma player option no ano seguinte, ou seja, um contrato 1 mais 1, para, lá está, a equipa dos Philadelphia for buscar esses jogadores sem ter que pagar, lá está, uma multa, um tax, digamos assim. James Harden acabou por concordar, ok, tudo bem. Esta época, lá está, que passou, James Harden teve num bom nível, uma época muito boa. Nos playoffs também teve jogos muito interessantes, mas de modo geral voltou a falhar, principalmente naqueles jogos cruciais, principalmente lá está, na série da segunda ronda contra os Boston Rock, os Boston Celtics, no jogo 6 e no jogo 7 ficou uma exibição aquém da expectativa do James Harden. Tivemos a questão da free agency a aproximar e que estava tudo a pensar o que é que vai acontecer com a questão do James Harden, e o que aconteceu foi que os Philadelphia 76ers, no processo de negociação, provavelmente, estou a dizer muito provavelmente, deu a entender que não ia dar o tal grande contrato que ele queria. O tal contrato. Provavelmente, e isto é especulação minha, provavelmente iam dar um contrato mais baixo e até de menor, ou seja, com poucos anos. Um bocado semelhante ao Kyrie Irving que aconteceu nos Dallas. Ou seja, e este caso até acho que é um bocado dá para comparar, porque o Kyrie também é quase a mesma situação, porque o Kyrie quando foi para Dallas estava à espera que se calhar os Dallas, que também quando foi na troca que foi neste mês de fevereiro na trade deadline, pensava que ok, em Dallas eles vão pagar-me um max para ficar aqui e vou exigir isso aqui, mas chega ao fim o Kyrie não, lá está, não conseguiu convencer lá está, o GM dos Dallas, Nick Harrison, e também o próprio dono, o Mark Cuban, e ele teve que aceitar, porque também do lado de fora, equipas, já está falado muito os Lakers e outras, não estavam dispostos a dar aquele contrato que ele queria, e chegou ao fim, teve que aceitar aquilo, os tais 40 milhões anuais atualmente, e por 3 anos, e ainda tem nesse contrato de 2 milhões anuais de bónus, mas isso depende do número de jogos que ele joga e também o número de vitórias em que ele esteja envolvido nos jogos, ou seja, em que ele joga, digamos assim. Por isso, o James Harden, eu acho que aconteceu também o mesmo tipo de proposta que aconteceu ao Kyrie, aconteceu ao James Harden, e ele ficou algo chateado. E depois, como muito se tem falado, quem lá está a segue o podcast sabe disso, nós episódios a falar, que havia uma forte possibilidade dos Houston Rockets buscar o James Harden por uma catrafada de dinheiro, por lá está, por quase 50 milhões ou até 50 milhões anuais, que acho que era mesmo o limite, os 50 milhões anuais. Chega ao fim, com a vinda do Udoka, isso começou a esfriar bastante e começou a surgir nomes como o do Fred VanVleet, Brook Lopez e isso. E acho que foi realmente o que aconteceu, foi que tipo, o e-mail do Oka disse não quero o James Harden, virou-se para o general manager dos Rockets, não, vamos atrás destes jogadores, e realmente foi o que aconteceu. Os Rockets foram atrás do Fred VanVleet, Dylan Brooks, Brook Lopez, em que o Brook Lopez acabou por renovar pelos Milwaukee Bucks, porque pronto, os Milwaukee Bucks, lá está, pagaram basicamente o que os Houston Rockets iam pagar a ele, mas lá está, ou seja, os Rockets estouraram dinheiro, preferiram estourar dinheiro em outros jogadores em vez do Harden. E o Harden, com isso, ao saber disso, provavelmente, lá está, do interesse dos Rockets já não estar nele, e ele o que é que ele fez? Que foi realmente uma odds bomb, digamos assim, foi, ok, eu vou aceitar a player option, porque não há nenhuma equipa, lá está, que vai-me dar o tal contrato que queria. E atenção, qualquer equipa que tivesse algumas ambições, porque havia equipas com cap space, mas lá está, tipo Spurs ou os meus Magic, mas por exemplo os Spurs mais não estavam interessados em dar esse contrato ao James Harden. E o que acontece é que o James Harden pegou, vou aceitar esta player option e vou pedir para ser trocado. E foi o que aconteceu.
E entretanto ele veio lá o nome de equipas interessadas, que estavam interessadas nele, obviamente, e o nome mais forte que até foi apontado como destino que o James Harden mais queria era os LA Clippers. Entretanto, houve negociações entre as duas equipas, LA Clippers com os Philadelphia 76ers, só que nunca chegaram a entendimento, porque os LA Clippers no seu pacote de troca só dava expiring contracts, jogadores, role players, lá está. Falava-se do Norman Powell, falava-se do Covington, falava-se do Marcus Morris, em que deles o Marcus Morris e o Covington eram expiring contracts. Havia a possibilidade de vir um Terrence Mann, mas lá está, eram pacotes que não interessava ao general manager Daryl Morey. Como os Clippers e os Philadelphia não chegaram a entendimento, até veio esse report a dizer que as sessões acabaram, sem efeito, sem nada, não chegaram a entendimento. O empresário James Harden parece que falou que o James Harden quer na mesma ser trocado, que não quer ser entregado, e hoje James Harden, que anda aí pela China, disse isto. Daryl Morey is a liar, and I will never be a part of an organization that he's a part of. Let me say that again. Daryl Morey is a liar, and I will never be a part of an organization that he's a part of again. Ou seja, disse ao Daryl Morey, tal general manager que dava-se lindamente com ele no Houston Rockets, que reencontrou com ele na troca, lá está, quando foi para a Filadélfia. Aliás, o Daryl Morey esteve lá no aeroporto a receber o James Harden e isso, que era grandes amigos, sei quê, disse que era um mentiroso e que nunca mais fazia parte de uma organização em que o Daryl Morey estivesse. Ou seja, isto está num impasse muito, muito grande. E que realmente o Daryl Morey, agora pegando na questão do Ben Simmons, o Daryl Morey mostrou, já no caso do Ben Simmons, que é um general manager que tem muita paciência, que não, eu só vou vender pelo valor que ele acha justo e que isto até pode demorar muito, muito tempo. E é isso que eu queria chegar. A questão do Ben Simmons é que o Ben Simmons, como estava a dizer, tinha vários anos de contrato e o Daryl Morey podia ter esse luxo de esperar. O James Harden já nem tanto, porque só tem um ano de contrato. É verdade, como eu disse, há uma regra da CBA que protege um jogador que quer sair da equipa e não quer aparecer na equipa, não quer treinar, não aparece no training camp, essas coisas todas, e não joga. E há uma regra que depois para o ano, quando o jogador é free agent, os Philadelphia têm esse poder que, como ele violou, digamos assim, um contrato profissional de não querer treinar nem jogar, podem tomar conta do futuro dele e dizer: não, meu menino, tu não vais jogar em mais lado nenhum, porque tu violaste as regras, e a NBA tem isso nas regras. E os Philadelphia podem usar isso. Ou seja, isto está muito complicado. E isto está uma verdadeira valente novela. E o que muita gente está a apontar é o que o James Harden pode fazer, é exatamente igual que o James Harden fez no Houston Rockets, quando exigiu a troca. Que foi tipo, exigiu e basicamente fez ações de realmente quase ultimato. De, por exemplo, no training camp, não ter aparecido no início do training camp, não apareceu nos primeiros dias, apareceu mais tarde um bocado, e depois quando foi perguntado por jornalistas, ele disse: fui treinar com meus personal trainers, digamos assim, em Las Vegas ou em Atlanta, acho eu, não sei o quê. E depois, training camp e na pre-season, treinos pre-season, tipo, aconteceu episódios de ele mandar uma bola com força na cara num jogador, toxicidade no balneário. Depois ele começou a desleixar-se completamente fisicamente, viu que as trocas da altura dos Rockets não estava a acontecer e ele desleixou-se e ganhou muito peso. No primeiro jogo da NBA, e também para além disso, durante esses treinos pre-season, ele falhava alguns. E depois, no primeiro jogo da NBA, ele não ia aparecer, só que a sorte, entre aspas, é que o jogo foi adiado por causa das questões na altura. Havia casos de Covid e isso, tanto do lado dos Rockets, também do OKC, e acabou por ser o jogo adiado. Porque nesse jogo ele não ia aparecer. E aliás, até acho que ele foi a tal noite, ou na noite anterior, que ele estava num street club, sei quê, sem máscara, sem nada, essas coisas todas, ou seja, que desrespeitava o protocolo da NBA, em que depois ele teve aquele período, aqueles dias de quarentena, por ter desrespeitado isso. Ou seja, ele estava a fazer tudo e mais alguma coisa, tipo de ultimato, para ser trocado. Depois, entretanto, ele voltou, jogou uns jogos pela equipa, sei quê, depois, entretanto, houve a tal troca
para os Brooklyn Nets. E eu acho, e pelo que eu estou a ver desenrolar da carruagem, embora ainda falta um mês e meio para o tal training camp, eu acho que vai acontecer a mesma coisa aqui. Eu estou a ver muita... Ah, está. De ele aparecer a data do início do training camp, ele não aparecer, depois aparecer passando alguns dias, e depois se calhar vai fazer este tipo de coisas para ser trocado, que é para não violar completamente, digamos assim, o seu contrato e fazer isso, de haver jogos em que não aparece, ou pá, lá está desaparecido, ou em bares de strips, ou por aí fora. Eu tenho medo que possa acontecer isto e que pode, pronto, estabilizar a equipa dos Sixers. É verdade que James Harden, como eu digo, está um bocado amarrado por causa desta questão, como eu estou a dizer, dos Sixers, dizerem que ele está a violar o contrato e para o ano ele vai ser free agent e ele não pode ir a lado nenhum. E quando digo a lado nenhum, não é nem uma equipa da NBA, nem uma outra equipa profissional. Não pode ir a lado nenhum. Profissional do mundo, atenção. Só que também os Sixers estão um bocado amarrados. Porquê? Porque eles sabem que sem o James Harden a possibilidade de candidatura ao título também fica muito, muito, muito reduzido. E seria mais um ano de prime do Joel Embiid em que voltavam, digamos assim, a falhar esse objetivo. E que provavelmente o Joel Embiid ia-se fartar. Talvez. Ou seja, vamos imaginar, James Harden não joga, não sei o quê, e está-se a borrifar para a equipa joga sem ele, voltam a falhar os seus objetivos, tipo, não vão às finais da conferência outra vez, e depois para o ano, mesmo que a equipa para o ano liberte espaço salarial por causa do contrato de James Harden, o Joel Embiid disse, não, meus amigos, já estou farto disto, querem ir embora, e pronto. Ou seja, ambos os lados estão um bocado agarrados, digamos assim, e a situação do James Harden, lá está, vai ser muito... Isto, lá está, estou a entrar em especulações, mas acho que realmente vai ser muito, muito difícil prever, porque isto, como eu digo, falta um mês e meio ainda para o training camp, digamos assim. É verdade que esta novela já vai um mês e meio, é verdade, isto já vai um mês e meio, mas agora com isto que está a acontecer, a negociação de trocas de Clippers foi fechado sem êxito, e estas declarações, especialmente estas declarações do Harden, que foram públicas, foram gravadas, como puderam ver, pá, vai ser muito, muito tramado. É que ele está realmente chateado. Não é chateado com a equipa, porque o Ben Simmons foi com a equipa no geral, lá está. Essas comparações eu não gostei muito. Malta ver as comparações, porque o Ben Simmons estava chateado era com a equipa, lá está, com os seus colegas de equipa, o Joel Embiid, com o treinador e isso. O James Harden está chateado com uma pessoa, digamos, que foi o Daryl Morey. Mas o problema é que o Daryl Morey é o GM daquela equipa. Por isso, lá está, pode chegar a um ponto de ser ultimado que é tipo, o Harden diz, meus amigos, ou ele sai, ou eu não jogo. Pode chegar a esse ponto, mas vamos ver. Agora é como eu digo, estamos a entrar um bocado em especulações e eu dei o meu ponto de vista, o que é que poderá acontecer, pegando numa situação que aconteceu já com ele, e não foi há pouco tempo, isto foi há 3 anos, quando aconteceu isso nos Rockets, e que acho que pode perfeitamente acontecer outra vez. Mas pronto. Bem, isto já ficou um bocado longo. Eu pensava que ia demorar metade do tempo, mas não, ficou quase 20 minutos. Mas mesmo assim, espero que tenha gostado. Se gostaste, deixa like também. Se inscreva no canal também. Comenta também esta situação de James Harden. O que é que tu achas, o que é que vai acontecer? Ou quem é que achas que está certo? Se James Harden está a fazer as coisas corretas? Ou se Daryl Morey é o culpado? E vemos então lá está, até uma próxima e vamos ver se esta novela James Harden, eu acredito que ainda vamos ter que esperar muito para ver realmente novos capítulos desta novela ou drama que está a acontecer em Filadélfia. Grande abraço a todos e até uma próxima.